exemplo. Nós não temos estrutura para os idosos. Os idosos hoje são vitimizados nas filas de banco porque ele tem um caixa especial. Veja o que é questão cultural. Se ele é idoso, porque ele já está numa condição de cidadania precária, pela condição física. E tu acreditas que há brigas, às vezes, idosos são vítimas de agressão em bancos porque tem um caixa especial e o cidadão que está no lado ali, numa fila maior, não tolera esta diferença. Não reconhece esse direito do idoso. Correto? Então, os idosos, outro problema grave que é essas políticas, as clínicas clandestinas que são criadas sem qualquer tipo de qualificação e que as famílias depositam o idoso lá. Depósitos de pessoas. E que acabam morrendo. A OAB está com programas fortes de atualização e vistorias em clínicas para ver como é que está essa condição do tratamento do idoso, que é maltratado, seja emocionalmente e fisicamente. Então, o idoso, por exemplo, na Europa, os estados, as políticas públicas europeias, dos governos europeus, vê o idoso como uma hipótese de lucro para o Estado, por exemplo, na questão do turismo. É verdade. Quantos idosos europeus viajam pelo mundo? E são bem vistos programas de turismos para idosos. Tinha que se desenvolver isso. O idoso é visto como um patrimônio da nação, né? Isso, e é bem remunerado. Só que no Brasil nós temos um sistema previdenciário horrível. Né? E muitos idosos têm condições precárias quando estão lá para receber. Tal. Não teriam essa condição que o europeu e o americano tem. Mas isso é uma questão do Estado. Então, ele poderia ser também um critério do turismo, ele poderia ser um grande apoio em ações governamentais, por exemplo, nada mais do que chamar um idoso com experiência para trabalhar junto com políticas públicas, por exemplo, porque ele tem mais sensibilidade, ele atua a vida toda com a dificuldade. Então, isso também poderia ser um grande parceiro e uma grande construção. E também, então a OAB está com essas políticas aí. E a criança, nós temos N preocupações. Alfabetização, problema de educação, escola. Direitos humanos é fundamental a educação, porque aí ele vai conhecer os direitos humanos. Vai conhecer uma realidade, vai ampliar o seu mundo. Investimentos de políticas públicas nas escolas municipais, estaduais, investir no quadro de professores, né, dar maior condições para que a criança não tem culpa da inoperacionalidade do Estado por problemas políticos. E isto está deixando a nossa cultura, as nossas futuras gerações muito precárias de senso crítico. Hoje, crianças, né, há um grande número de analfabetos neste país e que isso tem que ser uma política de investimento. O governante ele não pode pensar em 4 ou 8 anos de mandato no governo. Ele tem que pensar no Estado e no cidadão como um patrimônio que ele deixa para futuras gerações para que o Estado melhore. Eu me preocupo muito com o Brasil, muito, especialmente com o meu Estado, o Rio Grande do Sul, que eu tenho visto que essa questão da educação, esta questão da saúde, esta questão da segurança, muito para-se no discurso político. Né? Então, a OAB, a contribuição dela é ouvir e, dentro da sua limitação, cobrar das entidades públicas. E na grande efetividade disso, divulgar aonde estão as falhas do gestor, por exemplo. Mas não com uma forma de crítica, mas com uma forma de colaborar. Contribuição. E poder, de alguma forma, somar esforços para isso. Nós estamos indo, digamos assim, para um lugar de perspectiva muito difícil, pelo que eu estou vendo aí. Mas não vamos desistir do trabalho. Acho que nós temos muito trabalho pela frente e a OAB é parceira nisso com o Estado. E nós temos que construir isso. Da criança ao idoso, da educação à saúde. Doutor Ricardo, deixa eu aproveitar a sua vinda ao nosso programa para falar da Lei da Ficha Limpa, que foi um projeto de iniciativa popular. Houve quem criticasse que esse processo todo teria passado por cima do Judiciário, do Legislativo. Se não me engano, o presidente Lamáquia comentou que outros projetos grandes de iniciativa popular deveriam existir no nosso país. Como é que o senhor analisa o que ocorreu? Eu acho que é um passo importante. A lei já existia, só criou outros critérios, né? Eu vi uma frase de um sociólogo americano muito importante, né? Richard Posner, que diz o seguinte: a política não é interesse individual. A política é interesse social. O que eu vejo, às vezes, são práticas de políticas de interesses partidários. Os partidos se adonam de determinado poder e fazem os interesses voltados ao partido. Isso é um grande erro.
As grandes civilizações, e o exemplo muito claro foi o partido do Terceiro Reich, o partido nazista na Alemanha, que foi criado, que deu aquele desastre horrível, uma das maiores ofensas a direitos humanos, que são os campos de concentração, o extermínio de milhões e milhões de pessoas. Hoje a Alemanha tem uma cultura muito grande, o partido não é voltado a ninguém, o partido é social e cidadania. Nós temos que ter políticas públicas sociais amplas. A democracia proporciona a discussão, proporciona inúmeros partidos, ingressos de inúmeros partidos na vida social e democrática das pessoas. Mas eu acho que nós temos, de alguma forma, centralizar isso. E o político não é mais do que outra pessoa, do que o servidor da sociedade. Ele deve, sim, satisfações para a sociedade. E a ficha limpa, eu acho que é produtivo, importante, por um princípio que toda civilização tem que ter, que é o princípio da moralidade. Eu não posso ter um representante que tem suspeitas, etc. Tal. Eu acho que a legislação para o funcionalismo público, para qualquer funcionário público, passivo de suspeita, deveria ter um outro tipo de tratamento, como tem feito, em alguns casos, um afastamento para que se possa detectar isto, se é ou não é infrator. Porque o funcionário público, ele é um representante, um funcionário da sociedade. E mais do que ninguém, ele tem que preservar pela sua integridade moral e para a manutenção da cidadania. Doutor Ricardo, como sempre, fechamos nosso programa com o perfil do nosso convidado. Doutor Ricardo Breyer coordena a Comissão de Direitos Humanos da Ordem e integra também a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Qual é seu time de futebol? Meu time de futebol é bicampeão da América, o Internacional. Sua gravata de estudo, viu? De estudo, e vamos agora para o bi. Tá ótimo. Mundial. Um prato saboroso. Eu gosto de massa, assim, né? Massa, gosto muito de churrasco também. Mas massa é prato de italiano, o senhor não é italiano, não? Não, sou alemão. Né? Mas aí a gente bota um molho lá diferente. Tá bom, chucrute. Isso, com massa. Uma música, o estilo musical? Eu tenho uns gostos diferentes, eu gosto muito de rock. Eu sou muito eclético, né? Eu estou no carro ouvindo Frank Sinatra, ou estou ouvindo uma banda de rock. Eu circulo por todas as vias. Que bom. Um filme marcante? Ou recente? Um filme... Assim, eu tenho um filme que me marca muito, que demonstra uma coisa muito interessante da busca da justiça, que são Os Intocáveis, que é aquele filme fantástico do Al Capone, naquela crise de Chicago ali, toda uma corrupção policial é revelador da sociedade, isso, né? E aí ele trabalha com um grupo de pessoas que combate isso. Aquele filme ali trata uma coisa de que a gente tem que ir adiante, que a gente pode conseguir. Um livro de cabeceira, qual é? Eu estou lendo um livro do Saulo Ramos, né, que é o Código da Vida. Acho que é um código um livro interessantíssimo de experiências dele no plano político, que está me ajudando a um pouco a entender essas temáticas, às vezes, de direcionamento. Seu hobby? Eu gosto de esporte, né? Um lugar aqui no Rio Grande do Sul? Gramado. Uma personalidade gaúcha que o senhor admira? São tantas, né? Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Scliar, acho que são da cultura. Se não fosse advogado criminalista, seria? Jogador de futebol. E o seu sonho qual é? Cidadania, resgatar a cidadania. Obrigadíssima por ter vindo, foi uma alegria essa entrevista, doutor Ricardo. Um bom trabalho para o senhor. Obrigado. Hoje, então, conversamos com o presidente, coordenador da comissão, tá certo, né? Coordenador-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui do Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Breyer, que é advogado criminalista. A gente se encontra no próximo programa. Obrigada pela audiência. Até lá, então.